Assim, em linhas gerais, podemos afirmar de forma muito sintética que o Estado é o resultante de um conjunto de instituições políticas, portadoras do poder concentrado, voltadas para a dominação e a exploração de classe e, consequentemente, da reprodução dessas relações de exploração e dominação e do conjunto de instituições que compõem o Estado, que é o poder político concentrado. Não é? Então, nesse sentido, vamos pegar aqui inicialmente o que nos diz Marx e Engels em 1848, não é? Que são dois jovens que escrevem e assinam a famosa obra chamada Manifesto do Partido Comunista. E chama atenção para vocês, porque às vezes fala Manifesto Comunista. Não, o nome correto é Manifesto do Partido Comunista. O que eles nos dizem? Que o Estado é o poder político organizado de uma classe para a opressão de outra. É um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. O governo moderno não é senão um comitê para gerir os negócios de toda a classe burguesa. Aqui vocês estão observando que eles estão sistematizando. E aqui não podemos buscar e encontrar no Manifesto do Partido Comunista uma obra de caráter científico que aborda as diversas dimensões da realidade. É um manifesto, mas enquanto tal, eles concentram todo o resultado dos debates que Marx e Engels participaram até aquele momento, não é? E elaboraram e escreveram esse Manifesto Comunista. Porém, o Manifesto Comunista, não sendo uma obra exaustiva, sendo um manifesto, ele traz em si, no seu bojo, o que havia de conhecimento científico mais sistematizado naquele momento, em 1848. Não é? E aí, veja, é interessante observar que isso aqui dá debate, não é? E eu vou pontuar isso mais à frente, não é? Ele vai dizer que o proletariado do poder, não é? Deve assumir o poder. Então, eles vão dizer, em sequência, que a primeira fase da Revolução Operária é o advento da classe operária como classe dominante e o advento da democracia. Veja, o advento da democracia, que é um espaço de debate muito amplo e muito aprofundado. Não é? O proletariado afirmará sua supremacia política para arrancar pouco a pouco o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado como classe dominante. Veja, essas frases aqui, essa frase pode ser interpretada de diferentes formas, conforme nós vamos ver aqui, não é? Isso pode levar a uma visão reformista ou pode reafirmar uma perspectiva revolucionária. Se nós discutirmos aqui esse conceito democracia e discutirmos o conceito Estado como eles estão propondo para vocês. Então veja, todas essas três características que ele levanta, não é, são corretas, mas não são só essas, há outras dimensões. Estes são estados em sociedade dividida em classes, não é? Mas aqui não está colocado o debate, o que seria o Estado socialista. Segundo essa frase que eu acabei de ler para vocês, seria a democracia. Mas pelas condições históricas, por a questão de tempo, tratar-se de um manifesto, eles não aprofundam o que seria o Estado socialista. Seria um Estado sob o controle da classe operária, ou seja, da classe operária como a classe dominante. Não é? Então fica aqui eles, não é? Ficam devendo a compreensão do que seria um Estado no socialismo. Não é? Porém, isso vai ser respondido por Lenin, que analisando a experiência da Comuna de Paris de 1871, na sua obra O Estado e a Revolução, nos permite acrescentar: a ditadura do proletariado relaciona-se à forma que o Estado proletário assume no socialismo. Veja, é a forma proletária que o Estado assume no socialismo. Aqui, creio ser necessário diferenciar a aparência
que diz respeito à forma da essência, ou seja, o conteúdo de classe do Estado. Isso nos permitirá compreender como um órgão de dominação de classes e o seu conteúdo social, como eles são definidos pelas classes que exercem o poder. Exerce o poder como exerce a dominação dos aparatos que compõem aquilo que nós chamamos de Estado. Neste sentido, e veja, chamo a atenção de vocês, neste sentido, e apenas neste sentido, todo o Estado em sua essência é uma ditadura, mesmo sendo em uma democracia proletária socialista. Então, a partir do advento desse conceito, ditadura do proletariado, que força e traz à luz um debate mais aprofundado do que seria a democracia que Marx e Engels falam no Manifesto do Partido Comunista, não é? E o que Lenin chama aqui de ditadura do proletariado no Estado e Revolução, não é? Que, no fundamental, o debate leva a uma compreensão de que a ditadura do proletariado é, no fundamental, a democracia mais ampliada que pode existir nos limites de uma sociedade ainda dividida em classes. Porém, com algumas tarefas diferentes, que é determinada a partir da composição desse Estado, que é controlado e dirigido pela classe operária, pelo proletariado, que tem por objetivo construir as condições de extinção do Estado, não é? Portanto, o Estado socialista, que corresponde ao período de transição do capitalismo ao comunismo, poderíamos caracterizá-lo como um não-Estado. Isso porque, apresentando em sua essência proletária, ele se revela nessa tradição como uma ditadura do proletariado, ou seja, uma democracia proletária, ou seja, uma organização estatal que tem pleno objetivo de construir as condições ao definhamento até a completa extinção da exploração e da dominação de classes. Aqui eu considero importante chamar a atenção de vocês e ressaltar, porque a construção dessa concepção marxista de Estado, ela não se dá pronta e acabada. Ela é construída dentro de um projeto de elaboração científica, de uma elaboração teórica, no embate conforme o espaço, o tempo em que vivem Marx, Engels e posteriormente Lenin, não é? A superação da marcante e importante influência de Hegel no jovem Marx, né? Ou no Marx que teve uma fase de um Marx hegeliano, ou neo-hegeliano, não é? Onde há um abandono do democratismo revolucionário, que pode ser identificado com o anarquismo ou com a elaboração, não é, da visão de um Estado burguês. Isso considerando que Hegel é um dos grandes teóricos do Estado burguês moderno, não é? Então, esse período, que pode ser compreendido entre 1844 até início de 1850, é que Marx e Engels vão elaborando sua concepção de Estado, não é? Desenvolvendo essa concepção de Estado. E aí são desse período obras fundamentais e importantes, como, por exemplo, Manuscritos Econômicos Filosóficos, de 1844, as teses sobre Feuerbach, A Miséria da Filosofia, Trabalho Assalariado e Capital. E aqui, em colaboração entre Marx e Engels, né, A Sagrada Família, A Ideologia Alemã, que é uma obra fundamental. Eu recomendo a vocês para lerem e reler, né, A Ideologia Alemã, que é uma obra que marca a ruptura teórica e política com Marx até aquele momento, não é? E claro que o Manifesto do Partido Comunista, que marca não só o nível partidário, mas marca a nível teórico, uma ruptura contra a tradição que vem de pensamento que vem e é fundamentada neste momento principalmente por Hegel como um dos grandes teóricos do Estado moderno, do Estado liberal, não é? Então, partindo do pressuposto dos pensadores liberais,
de que a função do Estado é garantir a propriedade, Marx compreende que, por mais que se tente apresentar o Estado como uma expressão harmônica e genérica do conjunto da sociedade, ele é, na realidade, o locus, o local dos antagonismos sociais, baseado na contradição entre o interesse geral e o interesse particular, entre o público e social e a vida privada. E eu chamaria a atenção de vocês, dadas as condições históricas que vivemos nos últimos anos, e principalmente sob o governo deste nazifascista, não é? Esse debate aqui assume bastante importância, porque, veja, nós estamos lutando não contra o Estado burguês, pela superação do Estado burguês capitalista, mas nós estamos lutando em defesa de princípios democráticos, aonde ressurgem essas ideias da visão do Estado como representante de todos, a democracia como expressão do conjunto da sociedade, que é, do ponto de vista teórico, um equívoco, não é? Porém, nós, pelas condições históricas, dentro dessa realidade multilateral, multifacética, contraditória, ela que compõe essa totalidade e é historicamente determinada, nos leva do ponto de vista tático, não é? A lutar em defesa da democracia, não é? Da democracia que podemos dar adjetivações diferentes, não é? Então veja, Marx aqui neste momento, 1846-48, já percebe isso, E nós aqui, em 2022, estamos, não é, dentro desses limites pelas correlações de forças, né? Estamos nos limites da defesa do Estado burguês, liberal, procurando ampliá-lo, não é? Isso por umas condições históricas concretas, não é? Assim, Marx conclui ser o Estado uma entidade de classe, um órgão para assegurar o domínio das classes proprietárias e, ao mesmo tempo, reproduzir a divisão da sociedade em classes antagônicas. Neste sentido, o Estado, por mais democrático que seja a sua forma, não é a expressão da vontade geral, mas sim um instrumento a serviço da classe dominante. Reafirmando isso, pega essas últimas frases e vamos nos inserir nesse contexto de luta de classe que nós temos que enfrentar hoje, não é? Então não dá para a gente sair aí com a bandeira de abaixo o Estado burguês capitalista e viva o socialismo, não é? Nós estamos limitados por uma correlação de forças muito desfavorável aos setores democráticos avançados, aos setores progressistas e àqueles que defendem a transformação do poder político num poder proletário, numa democracia proletária, não é? Então veja, aqueles elementos que eu coloquei para vocês anteriormente são de fundamentais importância. A realidade e o Estado é multilateral, multifacético, contraditório, que compõe a totalidade dos elementos nesta realidade na qual estamos inseridos, não é? Isso não faz com que desapareça o caráter de classe de exploração e dominação do Estado. Mas nós, neste momento, temos que lutar contra o nazifascismo representado no governo Bolsonaro, não é? E aí, indicaria para vocês, reafirmando, né, a importância de ler e estudar Marx, duas obras importantes, que é Marx como pensador e Lenin como leitor de Marx, não é? Eu estou fazendo essas indicações porque são livros de fácil acesso, ou você tem acesso a eles através da editora Anita Garibaldi por um preço módico, não é? E são leituras fáceis, não é? Mas, aqui, recorrendo a outras obras no campo marxista e leninista, não é? Nós somos alertados que, para Marx, o Estado não é apenas exclusivamente um órgão de dominação das classes dominantes, ou seja, de exploração e dominação sobre o proletariado, sobre os trabalhadores em geral, sobre os miseráveis, não é?
ele responde também aos movimentos do conjunto da sociedade e das outras classes. É o espaço da correlação de forças que se manifesta no Estado, principalmente nos sistemas parlamentares, não é? Segundo aqui, é óbvio, as determinações das relações burguesas capitalistas, não é? Procuram se manter. E para isso ele tem, dependendo do nível de organização e de força política, ele tem que fazer certas concessões, não é? E conforme o grau de desenvolvimento das forças produtivas, das relações de produção e das forças políticas existentes na sociedade, no espaço e no tempo em cada momento histórico, o Estado pode adquirir contornos mais ou menos nítidos, revelarem-se mais ou menos diretamente vinculados aos interesses exclusivos da burguesia, ou não, dependendo da correlação de forças. Inclusive, há ocasiões em que pode ser totalmente capturado por uma facção da burguesia, da mesma maneira que, em outras ocasiões, pode ser politicamente, não economicamente, capturados por setores da classe média ou por militares. Veja, nesse exato momento, o Estado brasileiro, não é, com essas características que foi colocada de manutenção e reprodução da ordem de exploração e de dominação, não é? Ele está cindido, aonde se destaca um setor militar, setor de classe média, setor da grande burguesia, que tenta manter e até recentemente, né, tentou perpetuar o ideal, a concepção de aprofundamento do liberalismo, que é o neoliberalismo, né, dirigido por um governo de caráter nazifascista. Não é? Quem é Bolsonaro? Bolsonaro é nada mais, nada menos do que um nazifascista que bebeu águas e se formou politicamente, se podemos falar formou, não é? Nas teorias translocadas de Olavo de Carvalho, que morreu recentemente. Não é? Então veja, chama atenção aqui para vocês. Não podemos analisar o governo Bolsonaro, o chamado setor ideológico e o setor militar como dois elementos estanques, porque eles em alguns momentos eles se complementam. Porque veja, há uma formação político-teórica semelhante. A influência do Olavo de Carvalho sobre as Forças Armadas se deu a partir e escudado nas escolas militares. Então há uma série de militares e de generais, não quero dizer todos, não é? Que são formados conforme as ideias nazifascistas do Olavo de Carvalho. Os exemplos mais evidentes estão colocados aí publicamente, que vocês já viram. Não é? Então chama atenção para vocês. A divisão entre o chamado setor ideológico e militar no governo, não há uma nítida referência e diferenciação aí. Não é? Porque nós temos que buscar compreender a realidade, que é multifacética, multilateral, contraditória. Essa realidade ela é determinada no espaço e tempo, ela é histórica. E nós estamos vivendo, infelizmente, essa parte da nossa história, não é? Que nos assustou. Não é? Agora nós começamos a aprofundar a observação, o estudo e a análise do que ocorreu no Brasil nos últimos anos. Não é? E aí eu recomendo para vocês, há uma série de produções de pesquisas, não é? Que estão sendo feitas, que nós devemos buscar ter acesso a essas elaborações, né? Principalmente aqui nos resultados do nosso último congresso, onde estão condensadas, né, essas elaborações teóricas. Ao nos dedicarmos aos estudos e análise de situações concretas, veja, situações concretas de estados existentes, como por exemplo o brasileiro na atualidade, perceberemos de imediato que necessitamos ampliar os nossos conceitos, necessitamos aprofundar o nosso conhecimento,
teórico sobre a realidade objetiva. Não é? Esse conhecimento teórico sobre a realidade, se transformá-los em objeto de análise, porém sem nos distanciarmos do real, da elaboração teórica fundamental fornecida por Marx, Engels, Lenin e outros marxistas, procurando apreender essa realidade em suas particularidades, em suas multilateralidades, não é? nas suas contradições, e entender, para fazer isso, nós temos que estabelecer a indissociabilidade desses diversos níveis, não é? Que compõem múltiplas determinações. E isso não se produz espontaneamente. Isso necessita observação, necessita estudo, pesquisas e elaboração teórica. Não é? Então, estudar hoje é uma grande tarefa, e principalmente hoje, né? Sempre foi, mas continua sendo, né? Uma grande tarefa que está colocada para todos nós. Né? Para cumprir essa tarefa, né, nós necessitamos adquirir, acumular e tornar presente em nosso cérebro as categorias filosóficas, as leis, as categorias dialéticas, econômicas, analisando-as, o Estado na sua dimensão política, enquanto um processo dialético em suas particularidades, situadas historicamente, não é? Mas abordando suas diferentes dimensões e formas. Isso é essência como parte de uma totalidade completa, né? Concreta. Não é? Então é importante nós estarmos atentos para isso. Volto a reafirmar para vocês e peço desculpa por estar chamando a atenção e insistindo nisso. A realidade ela é multilateral, multifacética, contraditória, determinada no espaço e tempo, que forma a totalidade como elemento histórico. Não há nada pronto e acabado. Nós vivemos num processo. E aí uma brincadeira com vocês, né? Nós estamos inseridos num movimento inevitável, não temos como interferir nele, nas condições existentes hoje. Né? Nós vivemos submetidos a um processo de rotação e translação desse planeta que nós existimos. E claro que isso significa mudanças constantes e incessantes. Então, para apreender essa realidade, nós temos que situá-la no espaço e tempo e nessas diversas dimensões, procurando entender a realidade concreta em cada momento da nossa história, passada, mais recente e na nossa história atual.